Eu queria começar esse vídeo de maneira bem simples, perguntando para vocês se algum de vocês entendeu o que aconteceu em Anfield. Cara, 7-0 é algo que eu acho que, assim, nem o Klopp, nem o torcedor mais fanático do Liverpool, nem os jogadores imaginariam em algum momento aplicar nessa partida. A gente viu algumas goleadas e vitórias bem expressivas do Liverpool para cima do United nos últimos anos, mas essa partida é de um contexto completamente diferente. Era um United em crescimento, um United muito bom pós-Copa do Mundo, com um meio de campo fazendo diferença, um Casemiro fazendo diferença, o time ajustado, com opções, o Rashford voando. E em contrapartida o Liverpool em queda, inconstante, vindo de resultados complicados, até que deu uma recuperada aqui na Premier League nas últimas partidas, mas era um time com um ataque que não conseguia se encaixar o tempo todo, com o Núñez e o Gakpo na primeira temporada, obviamente um período de adaptação. Com o anúncio no meio da semana de que o Roberto Firmino não vai renovar o contrato e vai sair do clube ao final dessa temporada, um Liverpool num momento conturbado, tentando se encontrar e recuperar o bom futebol na Premier League, e como um todo também. E que maneira de conseguir reconquistar esse bom futebol, que maneira de recuperar a confiança. Cara, 7-0 no maior rival, em casa, na frente do seu torcedor, nesse contexto de jogo, é algo muito grande. E não é de dizer que o United estava com um time reserva nem coisa do tipo. O United estava com um time completamente titular, inclusive Casemiro em campo, que é o cara que praticamente mudou essa estrutura do United com, obviamente, as decisões do Ten Hag passando por tudo isso, mas é o cara que recuperou a confiança, que impôs um respeito muito grande aos companheiros de time, recuperou o aspecto de equipe do United, passou muito pelo Casemiro nessa recuperação, mas isso não importou para o Liverpool. O jogo começa deixando ainda mais surpreendente o resultado final. A gente tem os primeiros 40 minutos, o United melhora até no jogo, criando mais oportunidades. Tem a grande oportunidade do Bruno Fernandes com o cruzamento do Dalot, ele cabeceia para fora, ela passa até perto do gol do Alisson. E depois dali, o Liverpool consegue aos 44 minutos mais ou menos o gol do Gakpo. Na primeira finalização mais perigosa do Liverpool a gol, o Liverpool fez 1-0. E naquele momento ainda não tinha mudado, não tinha virado a chave para o que viria a acontecer. Isso vem obviamente no segundo tempo. Dali para frente, amigo, o Liverpool começa já no segundo tempo fazendo gol, se não me engano, do Salah, o segundo. E aí viria a destrambelhar de vez o United pouco a pouco. É um time que foi esfarelando em campo. Você para observar os lances do jogo, é muito interessante como a partir ali do terceiro gol já tem uma diferença na postura dos jogadores. Depois do quinto, é como se o United tivesse completamente assustado, encolhido. 11 jogadores, como o próprio Ten Hag falou na entrevista depois, 11 jogadores perdendo a cabeça. Ele viu isso em campo. Foi mais um de Salah, 2 do Darwin Núñez, mais um do Gakpo, juntando 2 gols cada do trio de ataque do Liverpool, Gakpo, Núñez e Salah, cada um fazendo 2 gols, o Salah entrando para a história como um artilheiro agora, isolado com os 2 gols, o artilheiro isolado do Liverpool na história da Premier League, passando o Rob Fowler. E de quebra ainda tem a entrada do Firmino para fazer o 7º já no final, com um gol com bastante representatividade, que além da questão do Firmino ter anunciado que vai sair ao final da temporada, fazer um gol no clássico diante da torcida que tem tanto carinho por ele, era de quebra o gol que selava a maior goleada da história do clássico entre Liverpool e United. 7-0, num momento com aquele contexto que eu falei no início, cara, é surpreendente, mas tem alguns pontos depois dessa vitória. Primeiro, a recuperação da confiança do Liverpool. O Liverpool nesse momento já é o 5º colocado do campeonato inglês. Umas 10 rodadas atrás isso era bem diferente. E de quebra, tem uma partida a menos do que o 4º colocado, o Tottenham. O Tottenham tem 45 pontos e o Liverpool tem 42. Ou seja, já nessa diferença de jogos a menos, o Liverpool já pode empatar com o 4º colocado e atingir a mesma pontuação do G4, dos 4 times que se classificam para a Champions da próxima temporada. E houve-se um momento de que o Liverpool se questionava se iria conseguir retomar o nível a tempo para se classificar para a Champions. Isso parece que está prestes a acontecer. E essa vitória contra o United só melhora o ânimo ainda mais para isso. O United, que é o 3º na competição, com 49 pontos e o mesmo número de jogos do Liverpool, um a menos do que o Tottenham, 4º colocado. E aí, para demais, o Liverpool ainda consegue impor uma certa confiança para o jogo da volta contra o Real, que acontece na semana que vem. Lembrando, o Liverpool sofreu 5-2 em casa no Anfield para o Real Madrid, tem que fazer 3 gols.
Eu, particularmente, não acho isso impossível. E já falava isso antes do 7-0. Por quê? O Real é um time que, partindo do pressuposto, principalmente da temporada passada, conseguia fazer as vantagens e perdia elas muito facilmente. O Real é um time que vem em certa estabilidade e aquele jogo contra o Liverpool pareceu ter um ponto fora da curva. O ataque do Liverpool mostrou, como ontem, que é capaz de tirar diferenças de gols, de fazer goleadas, construir goleadas em partidas. Então, ganha um ânimo ainda para isso o Liverpool. É um jogo que pode mudar completamente a temporada do time do Klopp como um todo. Mas o principal mesmo parece ser essa classificação para Champions. E em contrapartida, o United também pode perder um pouco do embalo que tinha até aqui na Premier League, porque era uma temporada de recuperação muito boa do United, conseguindo entrar ali na zona do G4 e se manter na terceira colocação, porque a gente sabe que de quebra, de cara assim, já tem dois times que estão classificados para a próxima Champions, City e Arsenal, Arsenal e City mais precisamente. Então restam duas vagas, e aí tem Newcastle, tem Brighton tentando brigar, tem Tottenham, tem United, tem Liverpool, e tem aqueles que ficam ali tentando, Brentford, quem sabe se o Chelsea se recuperar a tempo, que eu acho difícil, mas para a sequência, isso vai impactar, vai diminuir o ritmo do United, a vitória vai pesar não só dentro de campo, mas na sequência dos próximos jogos, é o que o Ten Hag vai precisar alterar. Como ele mesmo disse, ele viu os jogadores deles como um todo perdendo a cabeça no jogo. Será que ele consegue recuperar para a sequência? Porque se ele não recuperar, tem Tottenham, tem Liverpool fungando no cangote para, quem sabe, tirar o United de mais uma Champions nesses anos inconfortáveis para o time dos Red Devils. Bom, vamos ficando por aqui. Valeu, não esquece de comentar aí o que você acha que vai acontecer nessa reta final de Premier League, o que você achou do jogo. Se inscreve no canal se você chegou aqui agora. Valeu, tamo junto, tchau.